dia 11, tipos de esgoto, já vai entrar como o primeiro que vai apresentar. Aí a rede coletora, e a gente vai nessa sequência aí, tá? Sendo dentro dessa sequência, tá tranquilo. Se por acaso um ou outro ali não puder, naquele mesmo a entrada, aí inverte com o outro, não tem problema. Mas todos os três aí devem estar aí já prontos para apresentar nesse dia 11. Então, tipos de esgoto, o Sidney, rede coletora, concepção e traçado, a Leandro, rede coletora, órgãos acessórios, Lídia, rede coletora, coletores troncos, é a Caroline, aqui já é dia 18, tá? Então, Caroline fica para o dia 18 em diante. Rede coletora, interceptores, já vai pegar dia 18 também, Thiago Jesus. Sifão invertido, a Valcíria também no dia 18, tá? Estações elevatórias, vai ser dia 25, Gabriel Rodrigues. Rede pluvial, dia 25, com o Matheus. E dia 25 também, o João Paulo e o Darley. Darley tá errado aqui escrito, né? É Darley, né? E então, João Paulo e Darley fica para o dia 25 aí, a apresentação da rede coletora, vai falar de todo o projeto. Na verdade, o projeto ele engloba isso aqui tudo, né? Então, vocês vão entrar nessa parte aí do projeto propriamente dito. Beleza? Então, é isso aí. Vamos começar a nossa aula aí, o nosso assunto de hoje. Bom, a gente já veio comentando aí para trás um pouquinho das estações, né, da questão do tratamento. Quiser falar alguma coisa aí? Professor, eu demorei um pouquinho para entrar. Tem algum critério a apresentação desse trabalho? A confecção dos slides, alguma coisa assim? Então, o critério seria o seguinte: você vai fazer uma apresentação que demora em torno de 15 a 20 minutos, então cada um sabe mais ou menos o tempo que consegue falar e consegue apresentar. A gente pede para que tenha o mínimo de texto e o máximo de informação, né? E se tiver texto, que seja de informação importante. E então, vamos dizer aí que sua apresentação é de 15 minutos, 20 minutos, você coloca aí, vamos dizer, um slide por minuto, na média, um exemplo, né? A média aqui, para você colocar um slide e falar mais ou menos um minuto cada um. Então, seria em torno de 15 minutos, 15 a 20 minutos. Essa seria uma recomendação, mas não tem nenhuma forma, nenhuma sequência, basicamente só a apresentação, não vai ter o material escrito, propriamente dito, né, para entregar, somente a apresentação. Então, a gente vai estar entrando todo mundo aqui e no próprio Google Meet você vai entrar aí, vai botar para apresentar e vai na sequência. Eu digo que essa apresentação no Google Meet aqui, ela é até mais fácil do que a apresentação que a gente fazia na sala de aula, exposto para todos, né? Inclusive, eu digo que essa questão do online, ela veio para ficar, né? Mesmo com o presencial, que a gente vai ter uma hora, vai voltar, né? A gente espera que seja o ano que vem, e que já está voltando aos poucos aí, isso aí é uma coisa que é inevitável, né? Então, vocês futuramente vai reunir lá vários técnicos lá de uma obra para poder passar várias informações, às vezes vocês cuidam de várias equipes, né? O engenheiro civil tem muito disso aí, tem uma equipe trabalhando num lugar, no outro, então vai reunir lá os líderes de cada equipe, com certeza a forma mais fácil de fazer isso seria via online, né? Via Google Meet, onde não tem como ninguém falar, eu não posso, não dá certo, porque isso, porque aquilo, porque todo mundo hoje em dia tem um celular na mão, tem um computador, consegue acessar de onde está, não atrapalha, não perde tempo, não tem gasolina para se deslocar, essa coisa toda, né? Então, eu digo que é algo que veio para ficar e, querendo ou não, é uma apresentação que a gente quer que vocês façam e é um treinamento para o futuro de vocês também, eu acredito, né? Essa questão dessas reuniões e apresentações online aí. Bom, então é isso. Não tem muito critério, não. Você vai fazer a apresentação, a gente vai entrar, vai discutir, falar um pouco sobre toda essa questão e fecha a apresentação. Beleza? Então, rede coletora, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os órgãos acessórios, tá? Apesar que já é um tema de alguns dos colegas aí, a gente vai
falar um pouquinho já sobre esse tema. Beleza, então vamos lá. A imagem, ela já denuncia, ou ela já diz, né, um pouco do que a gente vai estar falando. Então, numa rede de esgoto, né, onde tem toda a tubulação, tem todos as conexões, ela vai ter os chamados órgãos acessórios. Esses órgãos acessórios, eles servem principalmente para você analisar, olhar a rede de esgoto, questão de entupimento, questão de ver a situação, como é que ela está. Então, a principal função dos órgãos acessórios é essa. Aqui é uma demonstração, né, de bombas, né, numa estação elevatória, onde se faz o bombeamento e manda isso para uma outra região, geralmente para uma estação de tratamento. Muitas vezes, a própria estação elevatória, o que significa? Ela só eleva, ela só manda para frente, ela só joga o esgoto mais para frente, porque muitas vezes a região é plana, ela não dá conta de mandar por si só numa declividade muito plana. Então, ela faz isso. Mas em algumas cidades, as estações elevatórias, elas são mini estações de tratamento e depois já bombia isso direto para o rio, tá? Uma forma também de não concentrar todo o esgoto numa estação só. Então, são estações menores, que faz o tratamento ali mesmo, muitas vezes estações em bairros, em prédios, em ambientes menores, e depois já manda isso daí tudo para frente. Eu digo que futuramente os loteamentos, vamos dizer assim, praticamente todo loteamento, todo apartamento, prédio que for construído vai ter que já ter a sua própria estação de tratamento de esgoto. Isso é uma coisa que já vem acontecendo aí nos países mais desenvolvidos aí, né? Praticamente não toda a casa, mas quase todo condomínio, todo local já tem a sua própria estação de tratamento, e quando manda o líquido dentro para ser jogado para o rio, esse líquido que foi tratado, ele não vai na rede de esgoto, e sim vai na rede de drenagem de água. Então, você tem duas tubulações. Você tem a tubulação do esgoto e da água, que vai embora para o rio. Aquela água de onde chove, escorre, entra nas bocas de lobo e vai para o rio. Então, quando você já trata, quando já é tratado dentro do condomínio, quando já é tratado dentro de alguma região ali onde já tem estação de tratamento, a própria estação de tratamento ela já manda direto na rede de drenagem, e não dentro da rede de esgoto, porque senão não faria sentido, né? Você tratar e jogar junto com outros esgotos de outras casas que está vindo. Então, você tem lá o complexo de casas do bairro, né, que não tem sistema de tratamento. Aí vai tudo para a rede de esgoto e você vai ter uma estação de esgoto. Mas aqueles condomínios novos, aqueles, né, eu falo condomínio prédio, no caso, né, aqueles prédios novos, aqueles shopping centers, grandes empreendimentos, já vão fazer o seu tratamento diretamente, porque geralmente é um volume bem grande, e já joga direto na rede de drenagem. Então, isso ajuda muito a diminuir o fluxo, né, diminuir a carga hidráulica de esgoto, né, de toda uma cidade. Então, fica só as casas mesmo, pequena, e às vezes em loteamentos mesmo, loteamentos aí que eu já falo, que são grande volume de casas, né, onde se coloca também várias casas, e às vezes essas casas estão numa região mais baixa da cidade, não é possível, muitas vezes, por si só, o esgoto descer e chegar até a rede de tratamento. Então, faz-se uma mini estação de tratamento dentro do loteamento, que bombia isso daí diretamente para o rio. É uma estação elevatória, mas que já bombia não o chorume, não o líquido bruto, já mandaria o líquido tratado também diretamente para o rio, e não mandando diretamente para a estação de tratamento. Então, são alguns modelos, e esses modelos que tem aí pelo mundo, eu quero que vocês citam e mostrem para os colegas aí, para a gente estar discutindo. Bom, então vamos falar um pouquinho dessa questão da concepção da coleta de esgoto sanitário. Então, para a concepção dessa coleta, é necessário a definição dos dispositivos que serão empregados para as interligações. Ou seja, nós temos que analisar a questão do acesso à limpeza, tá? Então, tem que ter um local onde se tira a tampa ali, entra, faz-se a limpeza, ou que pelo menos permita a entrada de tubos ou de equipamentos que façam a limpeza,
tá? Mudança de declividade e outras manobras necessárias para o transporte de esgoto. Esses são os chamados órgãos acessórios. Então, para isso que eles servem. Então, o órgão acessório, geralmente, eles são colocados no final de cada trecho do coletor. Então, você tem os interceptores, que saem das casas, aí você tem os coletores, que são aqueles tubos que vão estar ali na rua, e aí, nessas conexões, nessas ligações, ou no final desses coletores, você vai ter um órgão acessório, tá? Com o principal objetivo, que é fazer a manutenção e a limpeza de todo o sistema de coleta, de todo o coletor, tá? Então, são dispositivos aí fixos que não são mecanizados, né, mas eles permitem ali a entrada até mesmo de algum tipo de máquina para ajudar nessa limpeza, e eles são destinados principalmente a facilitar a inspeção e a limpeza dos coletores. Bom, então aqui a gente tem algum exemplo, né? Então nós teríamos, né, os coletores, né, que saem das casas, os canos aqui, que são os interceptores, né? Então, você tem uma casa aqui, tá mandando para a rede de esgoto lá para fora da casa, né? Então, esse aqui é um coletor de uma casa, né? Esse cano aqui é outro coletor, tá mostrando aí. Aí, do coletor, nós temos os interceptores, né? Que vão interceptar esse material e vai ser mandado para um ponto específico de acordo com a declividade do terreno, tá? Então, analisando essa figura aqui, ó, nós temos tudo que sai dessas casas aqui, cai aqui no coletor, no interceptor, e vem se deslocando no sentido dessa flecha aí, ó. Então, aqui está o coletor, aqui está o coletor do prédio, aí cai nesse interceptor, que vai deslocando o líquido até um ponto específico aqui, onde a gente observa que há um encontro de dois fluxos aqui, vindo de um lado e do outro. Então, nesse ponto aqui, tem um órgão acessório. Esse órgão acessório aqui pode ser uma caixa de limpeza, pode ser vários tipos de órgão acessório que a gente vai comentar sobre. Aqui tem um outro órgão acessório, tá? Talvez esse aqui seja o mais simples, esse aqui seja um pouco mais sofisticado, principalmente porque aqui tem encontro de fluxo dos dois lados, né? Então, provavelmente o terreno está caindo de assim. E nesse ponto específico ali, há esse encontro, então o líquido vai bater um no outro ali e vai se direcionar para essa posição aqui, ó. E vai indo. Aqui a mesma coisa, então esse terreno provavelmente ele tem uma caída para cá e uma caída para lá. E tudo junto ali naquele meio e vem descendo. Vai seguindo o fluxo aqui, ó. Aqui tem um outro órgão acessório que vai seguindo o fluxo de acordo com a declividade do terreno, né? E com aquilo que o terreno possibilita. Vai indo na sequência. Aqui também o terreno tem essa descaída para esse lado cá. E até chegar na estação de tratamento de esgoto, tá? Após o tratamento do material, ele vai ser liberado, né? Vai ser emitido, né? Aí teremos os emissários e que vai mandar esse líquido, né, para o rio, no caso, né, já o material tratado. Então, aqui só está uma demonstração, né, dessas ligações, né. Então, aqui temos os coletores do prédio, né, ou das casas que está saindo. Esses são coletores, vamos dizer assim, primários, né, quando ele já sai direto para a rede de esgoto, já sai direto aqui para os interceptores. E em algumas situações, tem esses chamados coletores secundários, ou seja, dentro de um próprio bairro, às vezes ele tem várias ligações de várias casas, tudo em um só, e depois um outro coletor aqui que vai liberar direto para a rede, tá? Então, aqui é o que a gente está mostrando para vocês, e aí vai cair nesse coletor principal até chegar na estação de tratamento. Bom, então, o que são os órgãos acessórios? E quando que eles são utilizados, né? Então, eles são utilizados aí, geralmente, em todos os locais onde há essa mudança de derivação, onde há esses encontros, onde há essas mudanças, onde ocorre mudança de diâmetro da tubulação menor para uma maior, onde também o desnível do terreno há esse encontro, como a gente comentou ali, mudança de sentido.
né? Então, geralmente, é nesses pontos que são mais utilizados. Por que eles é mais utilizado? Que geralmente também é nesses pontos onde pode dar mais problema. Então, ali é feito o órgão acessório para receber o material e, se tiver algum problema, ali é um ponto de visita que pode ser acessado e fácil de solucionar o problema. Por que eles são importantes, tá? Eles são importantes na construção, na operação e principalmente na expensão e manutenção dessa rede coletora de esgoto, que é o que a gente busca aí na maioria das vezes, tá? A manutenção da rede coletora de esgoto. Bom, e quanto a isso, a desobstrução e a remoção do material acumulado no interior desses condutos. Então, isso aqui é uma coisa que pode acontecer, né? Principalmente quando a gente fala de tubulações pequenas, né? Tubulações de diâmetro em torno de 20 centímetros, né? No caso de 200 milímetros, são as tubulações menores que pode vir a dar problema. Tubulações de porte maior, já os órgãos acessórios, eles vão existir, porém, dão menos manutenção. Quando há manutenção em razão de entupimento, geralmente é por causa de tubulação pequena, ou em locais muito planos, ou devido a algum tipo de material que foi deixado e entrou por acaso na rede de esgoto. Em locais de curva muito acentuada, os joelhos, né, eles devem ser evitados e utilizando mais as curvas, tá? Os joelhos são conexões de 90 graus aí e provoca aí uma mudança de sentido e uma perda de carga muito alta. O que é uma perda de carga? É quando o líquido está na velocidade, ele diminui essa velocidade, né, em razão dessa virada aí acentuada que ele vai dar. Então, nesse sentido aí, nesses pontos também que pode dar mais problema, às vezes junta ali papel, uma sujeira diferenciada que foi jogada, cabelo de gente, isso aí pode acumular nesses cantos aí e ser um ponto de problema. E aí, a desobstrução, ela é permitida nesses casos com base nos órgãos acessórios. E, então, quais são os tipos de órgãos acessórios principais? Então, temos os postos de visita, tá? Que é vamos dizer assim, o órgão acessório mais eficiente, talvez o melhor, porque ele vai pegar as tubulações maiores e vai ter um acesso mais facilitado também, né? Tem-se aí os terminais de limpeza, tá? As caixas de passagem, então isso aí meio que vai diminuindo, do maior para o menor. O posto de visita é o maior, os terminais de limpeza já são para tubulações menores, as caixas de passagem e também os tubos de inspeção e limpeza, tá? Todos eles, sua utilização, ela é regulamentada, né, com base nos dispositivos pela norma 9649 de 1986, tá? Então, tudo isso daí é regulamentado com base nessas normas NBR aí 9649. Se vocês acessarem NBR 9649, vocês vão ver o detalhamento das informações de cada órgão acessório desse. Bom, vamos falar primeiro sobre o posto de visita, tá? Esse talvez o mais importante que eu digo na maioria das obras. Eles são utilizados quando a tubulação ela está enterrada ou ela está numa profundidade, ou eles são necessários quase sempre quando a profundidade ela é maior do que 3 metros. Então, é necessário, é obrigatório. Não que numa profundidade menor ele não pode ser construído. Se a tubulação que passa ali por baixo, a rede de esgoto, está passando ali por baixo, seja de 2 metros, de 1,5 metro, eu não posso fazer um posto de visita? Claro que eu posso. Mas, de preferência, se ele for, é obrigatório, na verdade não é preferência, é obrigatória a construção de um posto de visita, principalmente em ruas aí a cada 100 ou 200 metros, um posto desse tem que ser construído quando a tubulação ela está numa profundidade maior do que 3 metros, que é uma profundidade muito, muito grande. Então, esse posto de visita ele é obrigatório a ser construído. Mas com tubulações a 2, a 1,5 metro, beleza, melhor ainda que ele foi construído, porque ele vai facilitar o acesso. E vai evitar qualquer problema na hora de, se chegar a acontecer qualquer problema, você tem esse acesso. Imagine, quando tiver um problema, tem que quebrar uma rua inteira, porque não tem um posto de visita para poder acessar onde está o problema. Também, eles são previstos na situação onde há reunião de coletores, quando há necessidade de tubo de queda.
O que é esse tubo de queda? Ele deve ser colocado quando o coletor afluente apresentar degrau com altura maior do que 50 centímetros. Vamos explicar melhor o que é isso, tá? Então, você vai ter o posto de visita, que é aquele tubo na horizontal que é colocado, né? Na vertical, quer dizer. E você tem, muitas vezes, às vezes, nós vamos ter esse chamado tubo de queda, que é um tubo que fica um pouquinho acima da profundidade do final do posto de visita. Então, se eu tenho um posto de visita que foi cavucado e colocado a 3 metros de profundidade, esse tubo de queda vai ser uma saída que vai estar um pouquinho acima. E ele vai em direção ao afluente, ao ponto mais baixo do terreno, vamos dizer assim. Então, ele vai chegar, né, de uma região mais alta e vai sair também, tá? Então, o tubo de queda deve ser colocado quando o coletor afluente apresentar degrau com altura maior que 50 centímetros. Vamos mostrar já na figura como é que é isso. Toda vez que a tubulação tiver diâmetro igual ou superior a 400 milímetros, né, 40 centímetros de diâmetro, então é obrigatório ter os postos de visita com tubulações desse tamanho aí, apesar que são as tubulações que menos dá problema, mas pelo fato de ser uma tubulação muito grande, ele tem que ser feito. E quando também há reunião de coletores com mais de 3 entradas. Então, você tem vindo de uma rua, de um lado, de outro, de outro. Então, isso também deve ser feito um posto de visita nesse ponto. Porque quando tem 3 entradas, ali pode juntar material e vir a dar problema de entupimento. Então, nesse ponto especificamente, tem que ter um posto de visita mais aberto para permitir que esse material consiga, para que haja um fluxo ali naquelas conexões e siga adiante em direção à estação de tratamento, vamos dizer assim. E também o posto de visita, ele sempre é construído quando há o que a gente chama aí de ingresso, ou na saída dos sifões e nas travessias, tá? Então, isso aí também alguns grupos vai estar falando, né? Sempre na saída dos sifões e nas travessias. Então, nessas situações todas aí, a gente considera como obrigatório. Então, são previstos nessas situações que a gente acabou de falar, né? Início dos coletores, na mudança de direção, quando os coletores, mudança do diâmetro do coletor e quando a mudança no material de canalização. Então, são as situações que a gente colocou aí. Bom, então vamos lá. Aí é a construção de um posto de visita. Como é que ele está sendo construído, né? Então, basicamente, ele vai ter ali em cima, no nível do terreno, né? Vamos olhar o esquema aqui, ó. Em cima, que é a tampa dele aqui, né? A tampa dele vai estar no nível do... Vamos supor que aqui é a rua, o asfalto está passando aqui em cima. E aqui é a boca desse posto de visita. Então, ele vai ser construído. Se isso aqui for de 3 metros de profundidade, então, mais ou menos aqui, essa primeira boca aqui, essa primeira manilha vai ter em torno de 1 metro de altura, né? Toda essa parte que a gente chama de balão, né? Ela vai ter em torno de 2 metros de altura. Claro que vai ter uns menores, outros maiores, e aqui só falando um pouquinho de cada parte. Então, aqui nós temos o nível do piso externo, né, do terreno, aqui a tampa, o tampão, a chaminé, que é chamada essa parte inicial aqui, né, a entrada. Aqui a escadinha de acesso, ó, tá vendo os degraus, ó, 1 degrau, 2 degraus, 3, 4, 5. Cada degrau desse aqui tem lá na norma também, é em torno aí de meio metro, tá, de 40 centímetros a meio metro, seria esses degraus aqui que devem ser construídos, tudo isso aí para melhorar o acesso, facilitar a questão de ergonomia, toda essa questão, né. Temos aqui as peças de transição, que são colocadas aqui, né, para permitir essa construção, toda a parte que vai ficar, né, a parte de armazenamento mesmo, que é o balão, aqui a chamada calha de concordância, tá, em algumas situações, o líquido ele vai correr por aqui, então, aqui vai haver o encontro de várias entradas aqui, e o líquido vai seguir o seu fluxo pela base, né, e vai continuar seguindo adiante daqui para frente, tá? Então, aqui seria os esquemas dos postos de visita. Então, aqui é só mostrando aqui, né, novamente, né, ó, a questão dessas ligações aí no projeto. Ó. Então, a boca aqui, ó, em torno de
60 centímetros de diâmetro, né? Isso aqui vai variar da altura que está lá a tubulação do esgoto, mas então ele vai variar de 2 a 3, de 2 a 4 metros de profundidade, geralmente esses postos de visita eles são construídos. Aqui a chaminé, né, diâmetro de 60 centímetros, aqui o reboco da parede, isso aqui geralmente é construído uma caixa de tijolo mesmo, e cimento rebocado, né, então é feito essa parede de alvenaria aqui com tijolo, né, só vai ser aberta nas partes onde chega a tubulação, tá, onde chega o líquido, tá, então ele é construído dessa forma aí. Aqui é o que a gente chama do tal do tubo de queda, vocês estão vendo aí, ó, esse tubo de queda aí, ó, né? O que é o tubo de queda? Esse é um dispositivo instalado no posto de visita, ligando um coletor afluente em cota mais alta ao fundo do poço. Então, se isso aqui está vindo, às vezes, de uma outra região, de um outro local, que ele não está vindo em tanta profundidade, então, ele vai cair, vai se misturar ao outro material que está aqui e vai seguir o seu fluxo, tá? Então, imagina que aqui é a tubulação que vai continuar levando o líquido adiante, né, aqui embaixo, e isso aqui seria esse chamado tubo de queda. Ele vem em direção do afluente, né, e vai ser descarregado aqui dentro, então a gente vê que ele está numa cota diferente, ele não está na mesma altura de outros tubos que podem ser que está vindo aí nas laterais, então nós temos aqui as entradas, né, de outros tubos, e ele vindo aqui, vai estar jogando o seu líquido aqui dentro, vai estar juntando com o líquido que já está lá, correndo, né, vindo de outra região, e segue adiante. A base dele é construída geralmente com aquela brita número 4, que é colocada, né, a brita número 4 de base, e é feito a concretagem, né, o contrapiso, vamos dizer assim, logo acima, e as paredes laterais, deixando somente as aberturas de onde vai vir as tubulações. Então, é feita uma caixa de cimento, com as entradas, toda rebocada, toda bem revestida, para não haver vazamento. As laterais vai ser o próprio solo, que vai segurar esse tijolo, né, as paredes desse solo, e no fundo, a parte mais funda, vai ter o coletor principal, que vai levar todo o fluxo, né, e nessa região, se for uma esquina, vai ter encontros, né, de líquidos vindo de um lado e de outro. Se isso estiver numa parte mais baixa do terreno, vai vir pelo menos de 3 lados, né, e o quarto lado seria o lado de saída. Então, você tem, vamos dizer que aqui é uma parte mais baixa do terreno, está vindo de um lado, está vindo de outro, está vindo de outro, então, tudo se conecta ali, essas 3 entradas, e aí segue para uma quarta saída, né, para uma quarta boca, para onde vai ser destinado adiante, seguindo o fluxo em direção à estação de tratamento. Aqui são outros esquemas, basicamente de dimensões diferentes e basicamente mesma coisa do que a gente comentou agora, tá? Esse aqui é um que é construído em concreto armado para profundidade de até 3 metros, tá? Então, aqui está todo o esquema dele, as dimensões, as medidas, né? Em torno de 60 centímetros de largura, as paredes em torno de 15, né? A altura aqui dele em torno de 2 metros, essa parte toda do balão, e 1 metro a parte da chaminé, tá? Então, tem todo o esquema aqui de construção, e esse mesmo esquema vocês conseguem acessar lá na NBR, tá? Bom, o outro órgão acessório que a gente vai comentar um pouquinho são os chamados terminais de limpeza, tá? O que é o tal do terminal de limpeza? Então, ele é um dispositivo que ele não é visitável, ele é diferente disso aqui. Isso aqui tem escada para descer, os degraus, tudo certinho. Pode entrar até com máquina que faz sucção, com máquina que pode estar injetando água, líquido para desobstruir um entupimento. Então, o posto de visita, ele é muito mais, vamos dizer assim, viável e mais aplicável e até mais indicado do que os demais que a gente vai falar aqui. Claro que vai depender do tamanho do projeto. Se é um projeto pequeno, não é necessário estar construindo posto de visita para tudo quanto é lugar. Mas populações aí acima de 1.000 e poucos habitantes, onde cai tudo numa rua, já tem que, se eu tenho um bairro que tem ali 1.000 e poucos habitantes, e já dali para frente já sai tubulação de todas as casas e cai num canal central, com certeza vai ter que ter esses postos de visita ao longo aí do projeto, tá?
Os terminais de limpeza, então, como a gente falou, ele é feito em tubulação de plástico, né, de cano PVC, não é visitável, mas ele permite acessar, observar, ver toda a questão de como que está a situação ali do fluxo, né, do esgoto, e o terminal de limpeza, ele permite aí, o que a gente chama aí da destinação, né, do líquido, né, de olhar e também de ajudar a fazer as desobstruções e a limpeza dos coletores, tá? E ele é localizado na cabeceira do coletor. Ele pode ser usado aí em substituição, no caso aí, no início dos coletores, tá? Ele vem sendo aí, utilizado aí, ele vem sendo utilizado na substituição aos postos de visita, tá? O posto de visita, é claro, que é uma obra um pouco mais maior, um negócio mais caro e tudo mais. Mas, como eu falei, ele é necessário em populações maiores, onde cai tudo numa tubulação, uma tubulação maior, que vai ser dimensionada de acordo com o tamanho da população. Então, ele tem essa questão. Agora, ele está sendo muito utilizado em projetos menores, né, em substituição aos postos de visita, porque é uma tubulação de PVC muito mais barata e tem aí a razão de não possibilitar aí uma expansão visual de acesso ao coletor. Então, não vai ter uma inspeção tão boa, porém, permite aí a introdução de algum equipamento para fazer a desobstrução e limpeza. Bom, então aqui a gente mostrando aqui um pouco dos terminais de limpeza, né? Então aqui, né, nós temos aqui a tampa em cima, né? Aqui uma curva de 45 graus, né? Mostrando aqui. Nesse ponto específico aqui, vai ter um local, uma tampa, onde consegue abrir e analisar a situação. Se tiver qualquer problema, aqui pode ser feita a introdução de uma tubulação, injeção de líquidos, injeção de ar. São os equipamentos que são utilizados para desobstruir quando a tubulação está entupida. Então, aqui nós temos, né, nesse corte aqui, olhando na vertical e olhando aqui por cima, tá? Como é que fica? Os chamados tubos de inspeção e limpeza, também é outro órgão acessório, tá? Ele também é um dispositivo não visitável, fabricado também em PVC, esse aí já é um pouco mais para várias conexões, né, que caem nele, então eu digo que é até um pouco melhor do que o tubo de inspeção e limpeza. E ele tem essa característica aí, né? O tubo de inspeção e limpeza radial. Então, ele tem a tampa em cima de acesso, né? Você consegue ter uma certa visibilidade, mas nada muito grande. Consegue também introduzir algum tipo de equipamento para fazer a desobstrução. E ele pode ser utilizado aí para as diferentes dimensões, né? Desde tubos de 150 até 300 milímetros, né? Porém, tem que ser analisado toda a situação do projeto, se ele é possível. Eu digo para vocês e falo que esses tubos plásticos, eles bom, mas não é a melhor indicação que vocês possam fazer, que eles pode até ser mais barato, ser mais interessante, mas ele vai dar problema no futuro, com certeza. Com certeza vai, depois de 10, 15 anos de um projeto desse aí, dar um entupimento, ter que arrancar isso aí tudo, quebrar e refazer. E quando se fala em tubulação de concreto, juntamente com os pontos de visita, né, que é uma tubulação maior, geralmente não há tanto problema, tá? Dificilmente, cidades antigas aí do Brasil, construídas dessa forma, nunca deu problema. E as atuais, com esses modelos novos, que a gente vê aí de tubo de PVC, de volta e meia, acaba dando problema, tá? Porque a tubulação, muitas vezes, ela é menor do que deveria ser, e essa questão de ser um pouco mais difícil de fazer a manutenção e a limpeza, e por isso pode dar mais obstrução, tá? Bom, então esse tubo de inspeção e limpeza, como a gente já falou, ele é fabricado em PVC,
ou qualquer outro material plástico destinado à inspeção visual e à introdução de equipamentos de desobstrução e limpeza dos coletores, tá? Aqui, falando um pouquinho dele, né, a questão do custo, né? Então, eles são trabalhados aí para não ter contato com material residual, né? Então, ele tem essa questão aí do custo de aquisição. Os trabalhadores, eles não têm contato com o material residual, né? Então, isso é uma coisa que seria vantagem, né, nessa questão. E eles compensam com relação à substituição dos postos de visita. Porém, eis a questão, eis o tamanho do projeto, como a gente já comentou aí, né? O que não pode é levar isso como uma regra, porque ele vai se tornar praticamente a metade do preço de um projeto com tubulações maiores e de cimento, e tudo de cimento, vamos dizer assim, de concreto armado, porém, tem também o preço a se pagar no futuro, que não é levado muitas vezes em consideração quando se coloca isso aí na ponta do lápis. Então, todos os órgãos acessórios, né, são regulamentados, como a gente já falou aí, pela norma 9649 de 86, e vai recomendar a utilização da expensão e limpeza, do tubo de expensão e limpeza, nos seguintes casos. Então, somente quando ocorre na reunião de até 2 trechos ao coletor, ou seja, 3 entradas e uma saída, como está sendo mostrado aqui nesse tubo aqui, né? Então, aqui, ó, poderia ter 3 entradas e uma saída. Esse aqui, se não me engano, ele é só de 2 entradas. Se tiver alguma do outro lado de lá, pode ser que tenha, né? Mas de 2, de 3 entradas e uma saída, como está sendo mostrado aqui, tá? Então, é uma das recomendações dele. E nos pontos com degrau de altura inferior a 50 centímetros. Então, toda vez que a rede estiver passando ali por baixo, tiver degrau inferior a 50 centímetros, ele também é recomendado, ou é obrigatoriamente ser utilizado. E, geralmente, também, a jusante de ligações prediais, tá? Cujas contribuições podem acarretar problema de manutenção. Então, logo após uma instalação predial, né, se achar que for necessário a instalação desse tubo de expensão e limpeza, é bom ser feito. Principalmente naquelas situações onde você tem vários líquidos saindo de várias casas dentro de um mesmo condomínio, do mesmo prédio, sendo destinado tudo para um coletor secundário, para depois ir para um primário. Então, nessas uniões, nessas junções aí, é importante fazer a ligação desse tubo de inspeção e limpeza para não dar problema. E também em profundidades de até 3 metros, né, ele pode ser utilizado. Aqui, né, mostrando basicamente o mesmo esquema, né, que é colocado aqui nessa figura, né. Então, vai ter a tampa em cima, vai ter o tubo horizontal e toda a caixa de recepção do material, que é como se fosse o balão lá no posto de visita, e a tubulação de saída, né. E aqui tem, né, as dimensões, de acordo com as normas, que são colocadas para serem adquiridas, desde tubulações menores até as de porte maior. Então, isso aí varia em torno de 30, 40 centímetros de diâmetro até 60, assim como no posto de visita, tá? Esse tubo de inspeção e limpeza em alvenaria em adoetas pré-moldadas. Então, ele também pode ser construído em alvenaria, semelhante ao modelo plástico. Mais um órgão acessório que a gente vai comentar é a famosa caixa de passagem, tá? O que é a caixa de passagem? Então, só para a gente comentar um pouquinho. Ela é uma câmara sem acesso, localizado em pontos singulares por necessidade construtiva e que permite a passagem de equipamento de limpeza no trecho a jusante, tá? A jusante sempre é o quê? A sentido do desnível do terreno, né? Sempre a montante seria acima, a jusante abaixo. Então, permitir essa introdução aí de passagem de equipamento de limpeza sempre a jusante. Pode ser localizado no meio do trecho do coletor, desde que justificado por necessidade construtiva ou econômica.
para a conexão do coletor ou de ligação predial de grande diâmetro. Então, ele é recomendado nessas questões também de condomínios, de prédios, justificando aí a necessidade construtiva mais econômica, né, para essas conexões dos coletores nas ligações prediais de diâmetro maior. Então, aqui é um exemplo das chamadas caixas de passagem. A caixa de passagem, ela é semelhante a um ralo, né, que a gente chama, que a gente vê nas casas e tudo mais, tá? Então, ela permite essas conexões, ela vai ser menor, né, a gente observa ali pelo tamanho, né, dessa construção. Então, tem ela né, no caso aí, de vários diâmetros, né, então ela permite essa passagem do material dessa forma aí. Então, olha aí, né, o que é a caixa de passagem, né, caixa de inspeção. Então, tá aí, né, mostrando aí, ela permite a inspeção e desobstrução do coletor de esgoto. E ela vai ser utilizada aí nesses coletores instalados em pequena profundidade para as conexões prediais, né? Então, é praticamente um grande ralo, vamos dizer assim, quando a gente coloca isso para receber material de todos os lados. Então, todos esses são os tipos de órgãos acessórios que são colocados. Isso aqui costuma dar muito problema quando essa borracha que ela é colocada errado, tá? De forma errônea. Então, geralmente essa borracha ela é colocada aqui pelo lado de fora e é colocada a tampa, né? Colocada essa argola e colocada a tubulação. Então, ela costuma dar vazamento e tal quando ela é colocada, às vezes, de forma errada. Aqui, então, é só mostrando aí um pouquinho dos chamados sistemas de esgoto 100% plástico, né? Então, aqui a gente mostra um pouquinho daquilo que foi observado, né, e colocado aí, mostrando aqui numa rede, onde nós temos aqui, né, pelo menos, 2 tipos de órgãos acessórios aqui que a gente comentou. Esse aqui é qual mesmo? A gente acabou de falar agora há pouco. Como é que é o nome desse aqui? Que tem as 3 entradas e uma saída. E aí, gente? Vou recapitular aqui, ó. Ó, tubo de inspeção e limpeza. Esse aqui permite retirada da tampa, fazer a análise da forma que está ali, né? Então, tem as entradas e tem a sua saída. Então, é o tubo de inspeção e limpeza. Só para não esquecer aí, ó. Esse daqui, como é que é chamado? Essa conexão aí. Esse daí é o último que a gente falou aqui, né? Ó. Seria essa caixa de passagem aí, né? Então, muito usado aí para as instalações prediais de modo geral. Então, o que a gente observa, né? Nós temos aqui as caixas de passagem, né? Na saída, essas ligações aqui domiciliar, né? Aqui, no caso, com a junção de 45 graus, né? Essas curvas aqui, né? Que a gente mostrou aqui para vocês. E, por último, né? Todos eles, a gente observa que aqui está mais alto, aqui essa tubulação provavelmente ela vem aqui, segue para lá, daqui vem para cá e segue embora para cá, tá? Então, tem uma entrada, 2 entradas, 3, aqui seria a saída. Então, provavelmente, a estação de tratamento vai estar nesse sentido aqui, ó, daqui para frente, tá? Então, a descida da rua, ela está nesse sentido, então, a tubulação, ela foi instalada, né, dos interceptores para os coletores, dos coletores vai passar pelos órgãos acessórios e vai seguir pelos coletores adiante. Lá na frente, pode ser que tenha uma nova tubulação dessa, né, no caso, mais uma caixa de passagem dessa para seguir adiante, né, para a tubulação, para haver mais um posto de visita, ou pode ser um posto de visita, ou pode ser um tubo de inspeção e limpeza.
enfim, pode ser, dependendo da situação, se for em locais mais profundos, vai ser posto de visita, se for alguma coisa mais simples, vai ser um tubo de inspeção e limpeza, mas, geralmente, é colocado nas instalações prediais, as caixas de passagem nas partes mais rasas, nas saídas, né, para conseguir precisar de fazer alguma limpeza, alguma coisa, e mais adiante, quando o volume vai aumentando, é utilizado aí essas conexões aqui, né, que seria aí a nosso tubo de inspeção e limpeza ou os postos de visita. Os postos de visita pode ser que esteja mais à frente aí, quando entrar uma tubulação vindo de outra rua, né? Então, o tubo de inspeção e limpeza está aqui. Mais adiante, vamos dizer que entra lá outras e mais casas, aí pode ser que se utilize um posto de visita maior, com uma característica, às vezes, quando há encontro de 2, 3 ruas e todas elas caindo tudo no mesmo ponto, e ali naquele meio tem que ter ali um posto de visita para distribuir melhor o material com um diâmetro maior e também permitir a limpeza de todas essas tubulações que vêm de cada lado. Então, seria nesse sentido aí. Beleza, gente? Alguma pergunta aí com relação ao nosso conteúdo de hoje? E aí? Alguma pergunta? O Aleandro respondeu no chat ali na hora que a gente perguntou qual que seria a tubulação, né? Eu estou vendo agora que eu fechei o slide. Bom, gente, então, era isso aí. Hoje eu estou vendo aqui que está presente a maioria, né? Nem sempre está toda a turma aí, mas, enfim, peço para vocês participarem mais aí, para a gente seguir adiante aí. E as apresentações, né? Vai ficar aí a critério de cada um elaborar ela da melhor forma, e a partir do dia 11, então, a gente inicia. Beleza? Então, agradecer a todos aí. Hoje, então, esteve presente aí, só para a gente colocar aí. Tiago, Matheus César, o Gabriel Rodrigues, a Lídia, a Valcíria, o Aleandro e o Sidney, certo? Tem mais alguém que eu não falei? Que eu estou vendo aqui. Deixa eu ver aqui, eu não estou vendo. A Caroline, né? Já falei. Sidney, Tiago, Valcíria, Lídia, Gabriel e Aleandro. Faltou hoje, então, o João Paulo e Gabriel Sestaro. Quem mais? Foi esses aí, né? Faltou. Samara. E a Samara. Então, beleza, então. Agradeço a todos aí. Tenha uma boa noite. Até mais, gente. Valeu. Todos.